E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu quero falar para vocês alguns pontos da ferramenta Okra, que é para você tomar sua decisão se vale a pena ou não. Será que vale a pena? Será que não vale? Vamos ver. Vou te mostrar ponto a ponto dos que eu achei relevantes para você tomar sua decisão se vale a pena ou não comprar o curso, fazer o curso. Eu vou te mostrar primeiro um mapa mental com os tópicos que eu acho relevantes e depois eu vou te mostrar a ferramenta por dentro para que você avalie mais ou menos como funciona o preenchimento dela e você tome sua decisão se vale a pena ou não. Vamos lá? Primeiro, eu separei aqui 5 pontos, que é custo do treinamento, o que a ferramenta avalia, quais as restrições da ferramenta para sua aplicação, pontos positivos e pontos negativos, que eu acho que a partir daqui você já vai começar a ter uma ideia se vale a pena ou não aplicar a ferramenta. Eu já te adianto que eu não tenho nenhuma relação com a escola Okra, que é a escola que ensina a ferramenta, nem positiva e nem negativa. Eu fiz o treinamento algumas vezes, fiz umas 4 ou 5 vezes aproximadamente, e eu acho que com esses pontos e olhando a ferramenta por dentro, que é o que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você vai ter condição de decidir se vale a pena ou não. Vamos começar com o custo? O custo desse treinamento da Check de Okra está custando em torno de 2 a 3 mil reais. Isso mesmo, é um valor relativamente alto, não é todo mundo que pode pagar 2 a 3 mil reais num curso que talvez traga retorno, talvez não traga, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E esse é um ponto que é relevante mostrar, o custo do treinamento. Existe uma diferença que pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da forma que você negocie. Por exemplo, se você contratar através da sua empresa, se você contratar for sozinho, fazer o curso, e ele acontece só em Curitiba, presencialmente, como se você quiser fazer o curso por conta própria. E se você quiser fazer com a sua empresa, é possível ligar, fazer uma parceria, eu não sei como é que funciona, eles vão até a sua cidade, os 2 médicos que são os responsáveis por aplicar esse treinamento, para ensinar os trabalhadores a usar a ferramenta. Os trabalhadores, que eu digo os trabalhadores relacionados à ergonomia, que vão fazer análise e investigação do risco com a ferramenta Okra. Custo de 2 a 3 mil reais aproximadamente. E o que essa ferramenta avalia? Ela tem um foco nos membros superiores, ou seja, ombros, cotovelos, punhos e mãos. Ela não avalia, por exemplo, membro inferior, coluna, pescoço, ela não avalia isso. Ela avalia membros superiores especificamente, o que no meu ponto de vista é interessante. Afinal, quanto mais específica for a ferramenta, maiores são as chances de ela ser uma ferramenta que considere o maior número de variáveis que podem interferir no risco daquele segmento. Você deve conhecer a ferramenta NIOSH, por exemplo. É uma ferramenta focada somente para a coluna lombar. Ela avalia o risco específico para a coluna lombar. Uma ferramenta boa, reconhecida também, e tem essa mesma diferença com relação ao foco de avaliação, o que, no meu ponto de vista, é interessante que uma ferramenta, afinal, não vai ter uma ferramenta que avalie o corpo inteiro de forma satisfatória, não. Isso é impossível. A não ser que ela não olhe várias variáveis, ignore, deixe para lá e faça de qualquer jeito. Isso até tem, dessa forma até tem. As ferramentas mais sérias, dificilmente ela vai avaliar o corpo inteiro. Essa daqui avalia ombros, cotovelos, punhos e mãos. Restrição para aplicação. Você só pode aplicar a ferramenta Okra em atividades cíclicas e repetitivas. Ou seja, é preciso que a atividade seja repetitiva para que você consiga aplicar. Senão não faz sentido você avaliar critérios que avalia a fadiga muscular, por exemplo. Como é que você vai avaliar a fadiga se na repetitiva fez uma vez e acabou? O músculo não dá nem tempo de cansar, não tem nem fadiga, não tem nem tempo de recuperação, não tem nada. Por exemplo, então aqui, nesse caso, a ferramenta ela avalia, só serve para atividades cíclicas e repetitivas. Agora vamos falar os pontos positivos e pontos negativos, que são os tópicos mais importantes, eu acredito. Pontos positivos. Vamos começar com os positivos e depois você vai ver os negativos. Positivos. Ela possui um estudo de embasamento bem robusto. Os médicos do trabalho que oferecem o treinamento aqui no Brasil, eles enfatizam bem essa questão do estudo que foi feito, falam que foi feita uma comparação da ferramenta com o índice de aparecimento de doenças do sistema musculoesquelético em determinados trabalhadores, que foi bem semelhante. Eles mostram esse estudo no curso. Eles, inclusive, é um aspecto que toma até bastante tempo, eles explicam bastante sobre isso no curso. Uma ferramenta bem aceita pelas autoridades de justiça do Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, eles fizeram
deram um enfoque nos TRTs como sendo uma ferramenta interessante para auxiliar a justiça nas questões de investigação das empresas que porventura pudessem ter carga biomecânica, e ensinaram juízes, procuradores, fiscais do Ministério do Trabalho a usar a ferramenta, e esses fiscais e juízes e procuradores usam essas ferramentas como um instrumento de avaliação das empresas. Hoje em dia, menos, mas ainda usam em alguns estados do Brasil. Aqui no Amazonas, por exemplo, alguns ainda usam. Alguns fiscais, alguns procuradores usam e pedem das empresas que use também. Essa ferramenta aborda fatores como a distribuição da pausa na jornada, que outras ferramentas não costumam avaliar. Por exemplo, o Suzane Rocha não tem. E é um critério relevante, porque, por exemplo, se você trabalha 1 hora e faz uma pausa, essa pausa tem uma importância. Se você faz uma pausa logo que você começa a trabalhar, essa pausa tem uma importância diferente. Se você coloca uma pausa pouco antes do horário de saída, não faz muito sentido, porque você logo vai sair, que já teria a pausa teoricamente. Então, ela quantifica essas pausas dependendo de onde elas estiverem de forma diferente, que é um critério importante que você vai ver daqui a pouco quando eu for te mostrar por dentro da ferramenta. Ela também traz o diferencial para o trabalhador, para o ergonomista que tem o conhecimento dessa ferramenta. Porque como não são tantas pessoas que têm no Brasil ainda, quem tem um diferencial. Afinal, empresas que querem fazer especificamente suas avaliações usando essa ferramenta, vai procurar profissionais que tenham esse treinamento. E nos estados onde eles conseguiram fazer uma divulgação melhor nos tribunais, no Ministério do Trabalho, que hoje não é mais Ministério do Trabalho, mas nas secretarias regionais do trabalho, as empresas vão pedir que seja usada essa ferramenta. E quem tiver vai ter um diferencial. E por esse motivo é possível cobrar um pouco a mais por essas análises, porque como não é todo mundo que tem oferta e procura, quem tem pode cobrar um pouco a mais. E também é uma ferramenta que é citada em algumas normas. ISOs citam o OCRA, assim como outras ISOs citam outras ferramentas também. Mas é um ponto que é positivo, ela é uma ferramenta reconhecida internacionalmente e também nacionalmente aqui no Brasil. Agora vamos aos pontos negativos. Espero não ser muito polêmico, mas vamos lá. Esses critérios que embalam as ferramentas, esse estudo foi feito com italianos, pessoas que têm um biotipo diferente do nosso, um biótipo diferente do nosso. O trabalho que eles desenvolviam lá eram trabalhos diferentes do nosso, semelhantes, mas diferentes, o que pode dar alguma divergência quando você avaliar uma atividade com indivíduos aqui brasileiros, por exemplo, que têm características tão diferenciadas. E o preço do treinamento também é relativamente alto, de 2 a 3 mil reais, não é qualquer pessoa que pode pagar. Então é um ponto negativo também que precisa ser levado em consideração na hora de ver se vale a pena ou não estudar essa ferramenta e fazer o curso da ferramenta. A escola que vende o curso no Brasil alega ter um monopólio do treinamento. Eles dizem que só eles podem vender esse treinamento, o que, do meu ponto de vista, é um pouco controverso. Afinal, o conhecimento ele precisa ser multiplicado. Talvez só eles possam dar o credenciamento, é diferente. Mas se eles possam oferecer o curso, eu não vejo muito sentido nisso. Afinal, se eu aprendi, eu posso compartilhar o conhecimento. Claro que eu não posso certificar, dizer, olha, você está certificado na ferramenta. Não, mas eu posso dizer, não fiz o treinamento de tantas horas com fulano de tal, que no meu ponto de vista não teria problema. Mas eles alegam que tem. Outro ponto é que eles estipulam meio que um prazo de validade dessa certificação, entre aspas, que seriam, se eu não me engano, 3 anos, eu não tenho certeza do tempo agora, mas que a partir de 3 anos de quando você fez a ferramenta, você teria que fazer o curso de novo, pagar o curso de novo, fazer o curso de novo, o que na minha concepção não faz sentido nenhum. Afinal, se você aprendeu, você vai esquecer daqui a 3 anos? Não faz sentido, mas o que eles dizem é que você precisa fazer a cada 3 anos novamente o curso para se manter apto a aplicar a ferramenta. Por que eu acho que não faz sentido? Porque o estudo foi o mesmo, o estudo continua sendo o mesmo. Não foi feito um novo estudo Não, o estudo é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, a ferramenta, em teoria, é a mesma. Mas, segundo eles, tem que fazer a cada 3 anos. E outro ponto negativo é que os professores que ministram esse curso no Brasil, eles não são tão flexíveis com relação a tirar dúvidas sobre pontos controversos da ferramenta. Você pergunta,
Eles respondem, desviam e tal, mas não fica bem claro. E se você insistir, acaba não ficando bem claro e, enfim, é uma situação complicada. Não sou só eu que achei isso, outras pessoas já acharam isso, e você vai tomar sua decisão se você acha interessante ou não, mas esse é um ponto que eu considero como negativo com relação ao treinamento. E a ferramenta é relativamente difícil de aplicar. Eu já fiz o curso várias vezes. Hoje eu sei fazer a ferramenta, enfim, já apliquei em centenas, milhares de postos de trabalho, em dezenas de empresas aqui em Manaus, aqui na minha região. Mas eu demorei para entender alguns critérios da ferramenta. Tanto é que quando eu fiz o treinamento a primeira vez, foi consenso que pouca gente tinha entendido realmente. E agora, isso aqui, nesse ponto, tem essa pausa, vai encaixar onde, eu vou contar como, enfim. Aí aos poucos você vai entendendo, esclarecendo, depois de muito aplicar, muito errar, você vai entendendo. É um treinamento relativamente difícil, mas não é impossível e é interessante. Em resumo, existem pontos negativos, existem pontos positivos, mas eu achei interessante para mim fazer. Eu achei interessante porque me abriu os olhos para muitos aspectos diferentes, logo, é uma ferramenta interessante de ser utilizada. Enfim, tire sua própria conclusão. Vamos ver a ferramenta por dentro agora? Vou abrir aqui. Essa daqui é a ferramenta. Ela é um checklist, é uma planilha no Excel, onde você vai ter um cabeçalho normal, que você vai preencher com o nome da empresa, nome do setor, linha, posto, tarefa, enfim, as informações de identificação do posto, e fazer uma descrição com relação ao ciclo laboral aqui. Indicar a quantidade de trabalhadores que você vai estar avaliando que realizam aquele mesmo processo. Logo aqui no começo tem aquele ponto que eu te falei. Você vai avaliar se a atividade é repetitiva ou não. Se ela não for repetitiva, já não tem como você aplicar. Então, esperamos que ela seja repetitiva, porque afinal ela só faz sentido avaliar ela em atividades repetitivas. Aí você vai colocar as informações com relação ao turno de trabalho. O horário do turno em minutos. Aqui o horário real, o horário que você considera, que o RH considera, entra a tal hora, sai a tal hora. E aqui a duração efetiva. Por que tem essa diferença? Porque a duração efetiva, às vezes o trabalhador bate um ponto um pouco antes, sai um pouquinho depois, eu não estou falando de hora extra ainda, sai um pouquinho depois, porque bate com 2 minutos, 3 minutos, enfim. Aqui você vai botar a duração esperada, que seria a duração do turno que o RH quantifica, o RH diz que é, e aqui é real. Às vezes dá uma diferença de 1 minuto, 2 minutos, aqui está preenchido com dados fictícios só para facilitar para você. Duração de trabalho de não repetitivo. Por exemplo, o trabalhador bate o ponto para começar, mas aí ele chega na linha, o primeiro trabalho dele é fazer um 5S. É verificar se a linha está tudo certinho, se as ferramentas estão lá, se está limpa, às vezes precisa fazer alguma higienização de algum processo, e a linha só vai rodar mesmo um tempo depois. Então aqui você vai contar quanto tempo de trabalho não repetitivo você faz ao longo do turno de trabalho. Você vai contar se começa depois a linha rodar e se termina antes, por exemplo. Você vai contar esse tempo em minutos. Vamos dizer que é para começar às 7 horas, mas ele leva 5 minutos fazendo a higienização da linha. Vamos dizer que é para terminar às 5 horas, ele termina 4h45, porque ele precisa ou organizar a linha, ou fazer anotações, enfim. Por que é preciso preencher isso? Porque essa ferramenta ela vai calcular somente o trabalho repetitivo. Se ele não está fazendo trabalho repetitivo, se ele está limpando a máquina e não faz parte do ciclo dele, se ele está fazendo anotações e não faz parte do ciclo dele, isso precisa ser tirado desse tempo. Aqui, número de pausas efetivas no turno de trabalho. Aqui a quantidade de pausas que o trabalhador faz. Se ele para uma vez às 10 horas, uma vez a 3 horas e não para mais, seriam 2 pausas. Se ele para uma vez 10 horas, uma vez 11 horas, uma vez 2 horas, uma vez 4 horas, aí você coloca 4 pausas. Aqui não é o tempo, aqui primeiro a quantidade de pausas. E aqui já seria o tempo, seria a duração efetiva de todas as pausas. Se ele tem pausas de 10 minutos, por exemplo, as 2 pausas da manhã 10 minutos, as 2 pausas da tarde 10 minutos, cada uma, né? Aí daria 40 minutos. Aqui você vai botar o tempo certinho. Só que aqui é a duração efetiva. Porque pode acontecer de, às vezes, ele tem que parar 10 minutos, ele para 12. Ele tem que parar 8, ele para 15. Entendeu? Acontece. Então você vai acompanhar para ver quanto tempo eles costumam parar nas pausas realmente. Porque se for uma pausa de 9 minutos, por exemplo, a gente vai parar 9, a gente vai parar 10.
for uma pausa de 8 minutos, dificilmente ele vai cumprir 8 minutos cravado, a linha vai parar tipo 7h52 e rodar 8 horas em ponto. Não, geralmente tem uma quebra e você vai contar o tempo efetivo, o tempo real de parada. Duração efetiva do intervalo de refeição, que quanto tempo realmente dura o intervalo para refeição. Normalmente é 1 hora, em atividade de uma jornada normal de trabalho é 1 hora. Mas também pode passar 3 minutos, pode diminuir 3 minutos, 1 minuto, aí você coloca o efetivo. Aqui eu botei, por exemplo, 63 minutos, que era 1 hora, mas perdia mais 3 minutos para retornar. Escrever o número de ciclos por trabalhador por turno. Aqui seria a produção, seria quantos ciclos o trabalhador faz no turno de trabalho. Aqui é preciso dar atenção para um ponto. Dependendo do momento da linha em que o trabalhador está, pode ser que ele precise realizar 2 ciclos para um produto. Por exemplo, se vai montar, sei lá, DVD. Vamos dizer que DVD acompanha 2 caixas de som. Vamos dizer. Mini System. Mini System não, é o Home Theater, por exemplo. Ele vai ter o Home Theater e vão ter 2 caixas. O cara que monta a caixa, ele vai montar 2. Vai montar a esquerda e a direita. Ele vai fazer 2 ciclos. Se a produção da linha for 1000, ele vai fazer 2.000 ciclos. Então é interessante você atentar para isso, dependendo da atividade que for. Mas geralmente vai ser um ciclo para cada peça produzida na linha no turno. Se a produção do turno é 1000, provavelmente vão ser 1000 turnos, mas você só atenta para esse ponto. Escrever o tempo de ciclo, você vai contar o tempo de ciclo que aquele trabalho demora para realizar. Se você não sabe contar o tempo de ciclo, em breve vai ser um vídeo que vai te ensinar a contar o ciclo direitinho, mas é bem fácil. Você considera o início de um produto, por exemplo, até o início do próximo. Não termina no final, termina no início. Começa até começar o outro, mas depois eu vou fazer um videozinho bem curtinho explicando, caso você não saiba, que eu acredito que você já sabe. Aqui, se não tiver ciclo real, mas existem ações que se repetem com frequência, você vai avaliar e contar o tempo que você considerou na sua análise, você vai colocar aqui também. E se existe tempo de recuperação dentro do ciclo, você vai colocar aqui também. Mas em atividades cíclicas e repetitivas tradicionais, vamos dizer assim, você vai considerar dessa maneira aqui, vai colocar a quantidade de ciclos e o tempo de ciclo em segundos. Aqui do lado tem a legenda que te explica direitinho como funciona. E aí esses valores vão ser calculados automaticamente. Como você já preencheu aqui o tempo efetivo do turno e ele descontou todas as paradas, ele vai te dizer o tempo médio efetivo do turno de trabalho repetitivo, ou seja, ele descontou todas as pausas, por isso que você tem que preencher direitinho. Calculou, dividiu com o tempo de ciclo para encontrar o tempo total efetivo de ciclo. Ou seja, seria a média, seria o ciclo médio descontando todas as pausas, todas as paradas que você colocou aqui, que nesse caso deu, olha só, o tempo de ciclo 34 segundos, tempo de ciclo que eu observei, que eu analisei, e o tempo de ciclo efetivo seria 35 segundos, dando uma diferença no final do turno de 14 minutos. É como se eu tivesse errado 14 minutos, ou como se durante 14 minutos eu não sei o que o trabalhador faz. É mais ou menos isso. Esse percentual, esses 14 minutos representam 3% do tempo de trabalho repetitivo real. Eu não posso perder mais que 5%. Se, por exemplo, der menos 6 ou 6, aí eu tenho que rever onde foi que eu errei para procurar, porque o resultado da ferramenta ele é mais fidedigno quando eu tenho até 5% de perda. Aqui você faz as observações com relação ao produto, as pausas, aqui, ó, breve descrição do turno médio do trabalho das pausas, que você escreve para que quem lê a ferramenta entenda melhor o que você está fazendo. Aqui você vai contar ações técnicas. O que são as ações técnicas? Essa ferramenta ela tem um critério um pouco diferente para ações técnicas. Ela tem uma lista de ações técnicas que você vai ter acesso, caso faça o curso. E essas ações você vai contar de acordo com os movimentos que acontecem dentro do ciclo de trabalho. Por exemplo, se ele pega, se ele gira, se ele puxa, se ele esfrega, se ele desliza, cada movimento desse, cada ação, você vai contabilizar a quantidade dentro do ciclo de trabalho e coloca aqui. Por exemplo, vamos dizer que você monta uma caneta. Você pega a tampa da caneta, você posiciona a tampa da caneta no corpo, você pressiona a tampa da caneta no corpo, você larga e você afasta para o lado. A ação de pegar a tampa da caneta, de posicionar
na direção do corpo. De pressionar, largar não, mas o empurrar vão contar como ações técnicas. Tá? Então seria mais ou menos isso para você ter uma ideia. E você vai contabilizar dentro do ciclo para cada lado, esquerdo e direito, para fazer, para inserir os dados aqui na ferramenta. Aí você vai marcar se você está avaliando o lado direito, o lado esquerdo, se está avaliando os dois lados juntos. Conforme você for alimentando os dados, ela já vai te dando o valor que ela vai usar no cálculo para o score final dela. Então você vai alimentando aqui o que está em branco e ela vai preenchendo aqui os critérios de graduação para os valores que você colocar, considerando sempre o tempo de ciclo e aquelas outras variáveis que você já alimentou anteriormente. Aqui ela fala, se forem ações rápidas e difíceis de contar, você marca um X aqui. É que se for muito rápido, é como se ela já desse a graduação máxima, tá? Já desse a pontuação máxima para esse aspecto aqui das ações técnicas. Mas, no geral, você vai preencher aqui em cima. São possíveis breves interrupções. O trabalhador, durante o ciclo de trabalho dele, ele tem um tempo para parar, para coçar o nariz, para pegar alguma coisa no chão que caiu, ou enfim. Se ele tiver, aí você vai marcar que sim ou que não aqui. Se for possível, por exemplo, ele pegar o produto, botar numa bancada, acumular para ele retrabalhar aqui, voltar, enfim. Se são possíveis breves interrupções. O que é breve? Breve é um termo subjetivo. Esse, inclusive, é um dos pontos que dá controvérsia no curso. Se são possíveis breves interrupções. Mas isso é um ponto que você talvez vá sentir e vá entender com mais tranquilidade caso opte por fazer esse curso. Frequência. Aqui você vai avaliar quanto tempo existe de pega estática dentro do teu ciclo em fração. Por exemplo, aqui, ó. O objeto é mantido em pega estática por menos de 5 segundos, ocupando 2/3 do tempo de ciclo ou do período de observação. Se teu ciclo é 15 segundos e a pega estática dele durou 10 ou mais segundos, 5 segundos é 1/3, 10 segundos é 2/3. Se ocupou, você vai marcar aqui. Sim. Se não ocupou, você marca que não. Aqui é a mesma coisa. Pelo menos 5 segundos, ocupam 3/3. O tempo é 15 segundos, por exemplo. E ele ficou 15 segundos segurando a chave de fenda, por exemplo. Aí você marcaria se tivesse ou não, que ela vai dar uma graduação. Isso também para os dois lados. Aqui seria a avaliação das posturas de trabalho, das posturas inadequadas. Você vai avaliar aqui, ó, se existe pega em pinch, que nada mais é do que a pinça, ou palmar, ou engancho. Se tiver essas posturas, você vai avaliar durante quanto tempo do ciclo essa postura acontece. Se ela acontecer menos de 1/3, você marca aqui, cerca de 1/3, você marca aqui, e assim sucessivamente. E a mesma coisa para as outras posturas. Posturas do braço, altura do ombro, desvios extremos de punhos, rotação de objetos com amplas flexões, extensões do cotovelo. Você vai avaliar o tempo que a postura ocorre dentro do ciclo de trabalho e vai marcando o X aqui, assim como está marcado aqui. Duração do ciclo. Se o ciclo for superior a 15 segundos, você marca um X aqui. Se for entre 9 e 15 segundos, você marca aqui. Igual ou inferior a 15 segundos, você marca aqui. Eu sei que você já marcou lá em cima o tempo de ciclo, certo? Mas esse vai ser um critério que vai corroborar com as posturas de trabalho. Você vai colocar aqui o tempo que dura para que ele chegue na pontuação da postura aqui ao final. Ele sempre vai considerar a maior, a mais grave. Vamos dar seguimento. A mesma coisa com o lado esquerdo, tá? Igual você fez com o lado direito, você faz com o lado esquerdo, a mesma coisa, avaliando o tempo da duração de cada postura dentro do ciclo de trabalho, considerando a infração. Menos de 1/3, cerca de 1/3, metade, cerca de 2/3 ou quase o tempo todo. Você também marca aqui a questão do tempo de duração do ciclo de trabalho. Estereotipia, que é justamente essa questão aqui. Estereotipia, como eu te falei, se ocorrem movimentos repetitivos muito intensos durante o ciclo de trabalho. De forma superficial é isso, tá? Mas ele não é tão simples assim. Por exemplo, se o meu trabalho eu preciso usar um martelo para desmontar a peça. Estou desmontando a peça, por exemplo. Só que tem um ponto que eu preciso achatar um arame que vem. Toda vez eu fico batendo esse arame com o martelo para desachatar ele. Esse movimento intenso rápido é como se fosse a estereotipia. E aí, se tiver isso,
Aí você também vai marcar por quanto tempo ela ocorre. Se repete sempre as mesmas ações técnicas. E você vai marcar aqui na ferramenta também. Força, se tem força, se é moderada, se é forte. A força você vai avaliar usando uma escala de Borg, onde você vai levar uma fichinha, vai mostrar para o trabalhador qual a força que você aplica de 0 a 10. Só que aqui, ao invés de classificar de 0 a 10, eles colocaram expressões faciais. Se você faz muita força, tem uma careta maior, menos força, uma careta menor. E assim, sucessivamente, para você avaliar a escala de Borg, e você vai marcar aqui por quanto tempo essa força ocorre. Menos de um terço, metade, 2/3, quase o tempo todo. Se for força forte, tem picos de 1 a 2 segundos, ao redor de 1% do tempo, enfim, você vai avaliar a força dentro desses critérios que a ferramenta coloca aqui. No meu exemplo, não teve força, a atividade não realizava força. A mesma coisa para os dois lados, tá? Lado direito, lado esquerdo. Fatores complementares, se usa martelo, se não usa martelo, se bate com as mãos, se tem alguma ferramenta que vibra, se tem algum outro critério dentre os quais eles listam nos documentos que eles entregam para você no momento do curso. E se tiver, você vai colocar aqui. Aqui, ó, por exemplo, ritmo imposto pela máquina. Se o ritmo é imposto pela máquina, se a máquina tem um ritmo constante de abertura e de fechamento, e o trabalhador tem que acompanhar, tem que produzir acompanhando aquele ritmo, não é ele que aciona a máquina, não é ele que desliga a máquina, você vai marcar nesse tópico aqui. Nós vamos ter 3 critérios para avaliar nesse ritmo imposto pela máquina. Se é um ritmo imposto com possibilidade de modulação, por exemplo, se o trabalhador, se ele parar de alimentar a máquina, se a máquina vai esperar ele, por exemplo. Ritmo imposto numa linha muito lenta. É a máquina que controla, mas o ritmo é muito lento, ele tem um tempo muito grande para posicionar, por exemplo, a peça dentro da máquina. Então, é a máquina que controla, mas é num ritmo muito lento, ele tem muito tempo para que ele coloque, a máquina controla o ritmo, mas ele tem muito tempo para acompanhar. Ou o ritmo é imposto sem possibilidade de modulação. O ritmo é imposto pela máquina, a máquina abre e fecha um ritmo regular, e ele não pode parar em momento algum, porque se ele parar, vamos dizer que a máquina deu um erro. Deu um erro, ou trave, ou aconteceu algum problema. Que é quando o ritmo é imposto sem possibilidade de modulação. Ele não pode modular aquele ritmo, ele não pode diminuir ou acelerar o ritmo da produção naquela máquina ou até naquela esteira também, tá? Máquina de um modo bem amplo aqui, você considera. Aqui a gente já chega no resultado. Só que antes de mostrar o resultado, eu preciso te mostrar a distribuição das pausas. Afinal de contas, a gente já precisou alimentar lá em cima, eu vou voltar lá para você entender. E você faz antes. Que é aqui embaixo. Tá vendo aqui, distribuição das pausas? Esse critério, ele já foi incluído lá em cima, que eu acabei não falando no começo, para chegar nesse resultado final. Porque você acaba fazendo antes, depois que eles incorporaram no checklist, mas isso era feito à parte. Mas aqui eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Você vai colocar o início do turno de trabalho e o final do turno de trabalho. Aqui nesse exemplo, inicia às 7 e termina às 17. Tá vendo essas caixinhas aqui? Elas são móveis. Elas são móveis. Você posiciona no início e cada quadradinho desse, tá vendo esses quadradinhos? Eles vão representar 1 hora de trabalho. O que você vai fazer? Dependendo do horário das pausas que você tem, você vai marcar com esses pezinhos aqui, ó. Tá vendo esse pezinho aqui, que se mexe também? Vamos dizer que eu tenho uma pausa que você não considera esse valor, tá? Que eu acho que isso aqui, não sei se está coerente com isso aqui, porque eu mudei a planilha para gravar o vídeo para vocês. Mas vai funcionar assim. Se você tiver uma pausa 8 e 10, por exemplo, você vai marcar um P. Colocar um P no 8 e 10. E essa hora, esse espaço de hora, ele considera como 1 hora recuperada. Ou seja, 1 hora que você trabalhou, mas que você teve descanso suficiente para você recuperar a fadiga do seu músculo, vamos dizer assim, do seu tendão, da sua estrutura. Você coloca. E você vai fazer isso com todas as pausas. Aqui tem uma pausa entre 8 e 9, uma pausa entre 10 e 11. Aqui eu vou já te explicar. Aqui uma pausa entre 10 e 15 e uma pausa entre 15 e 16. Por que aqui não tem um pezinho e está com a bolinha verde? E aqui também. Porque você considera que a hora anterior à hora da refeição e a hora anterior à hora do final do turno, elas são horas já automaticamente recuperadas. Por quê? Porque após o final dessa hora, você vai ter um longo período de descanso, que seria a ida para casa
ou 1 hora de refeição. Ou seja, a hora antes, a hora da refeição, e a hora antes, a hora do final do turno, já são horas automaticamente recuperadas. E as horas que não tem pausa, você vai marcar 1, que seria uma hora não recuperada. Por exemplo, aqui, a primeira hora ela não é recuperada, essa hora não é recuperada e essa hora não é recuperada, que deu ao todo 3 horas sem recuperação. Ok? Vamos subir lá em cima para te mostrar. Deixa eu ver se ainda é lá em cima. Aqui, ó, número de horas sem recuperação. Tá vendo aqui? 3 horas sem recuperação, que são aquelas 3 horas que a gente marcou lá embaixo. Essas mesmas 3 horas que a gente marcou aqui. Esse valor já subiu e foi feito o cálculo para chegar no resultado final. E o que é o resultado final? Nesse nosso exemplo, para o lado direito deu 15,60, para o lado esquerdo deu 10,20. 15,60 é um vermelho leve, significa um risco baixo. Risco baixo não significa que não tem risco para o ocra. Risco baixo significa que você tem um baixo potencial de adoecimento, mas que ele ainda existe. No exemplo do ombro esquerdo, deu 10,20. Seria um risco limite. O que seria um risco limite? Que está no limite do aceitável, passando para o limite do risco. Ou seja, é aceitável, mas já está... Provavelmente já tem que fazer alguma coisa, porque algumas pessoas, poucas pessoas, tiveram algum problema com riscos entre 7,6 e 11. Aqui, ó, 7,6 e 11, entre 10, mais número de pessoas muito pequeno. Então, existe um... Na prática, nós consideramos como risco ausente. Ou seja, como se não tivesse risco, porque está no limite do risco ausente, quase passando para o risco baixo. Quando dá risco ausente, significa que ninguém adoeceu, no estudo que eles fizeram, para pessoas que estiveram trabalhando expostas nessa faixa de risco, entre 5,1 e 7,5. E aí aqui vai subindo. Entre 11,1 e 14 já tem uma quantidade de pessoas relevante que adoeceu. Entre 14,1 mais ainda. E entre 22,5 um pouco mais. E aí esse é o score final da ferramenta. Essa pontuação parcial final aqui já seriam sem considerar a duração da jornada. Aqui seria um critério um pouco mais específico, também você vai entender melhor, não vale a pena te explicar detalhe por detalhe aqui, mas o que importa para a gente é que esse daqui, ó, é o resultado final da ferramenta já considerando. Esse ponto aqui embaixo já seria para você só para alimentar quais ações técnicas você considerou. Aqui já é uma questão mais informativa, para que quem lê a ferramenta entenda tudo que você fez aqui. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Nesse vídeo eu te mostrei o custo do treinamento, o que a ferramenta avalia, quais as restrições de aplicação, pontos positivos, pontos negativos segundo meus critérios, minha opinião. E eu te mostrei também o passo a passo de como preencher a ferramenta com seus principais critérios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.